Boa noite, jacarezada, tudo beleza? Meu nome é Kleber Teixeira, essa é mais uma live do canal O Jacaré de Tanga para vocês. Desde já agradeço a presença de todos, não se esqueçam de deixar o seu joinha, que é muito importante para todos nós. Um abraço para o meu amigo Sérgio Luiz Spezia, aí de Santa Catarina, Luci Sanches, Rito de Cássia Benetti, Lígia Bautista, Jonas Delfino, Lúcia Turelli, Lenice Guimarães, todos vocês sejam muito bem-vindos. E aos nossos moderadores e moderadoras também. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma live do canal O Jacaré de Tanga para vocês e meus amigos. A situação está pior do que vocês possam imaginar. E eu resolvi entrar aqui novamente ao vivo para vocês, antes do nosso Código 22, porque o Código 22 hoje vai estar bom demais, vai estar explodindo. A gente vai mostrar tudo para vocês. O canal Magnitsky, para quem não viu a live anterior, o canal Magnitsky sancionado teve o seu site derrubado. E exatamente isso, saiu do ar o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que na realidade, né, é da família do ministro, né? A esposa, o filhão lá trabalhando, todos os filhos trabalhando. Então a gente já está sabendo do que está acontecendo. Mas o objeto dessa live aqui é outro totalmente diferente, por isso é importante que vocês cheguem aqui, porque nós vamos passar para vocês a informação. Lula está borrado de medo. Para não falar outro nome em homenagem às crianças aí, né? Para a gente não falar palavrão agora, mas o Lula está borrado de medo. E por que ele está borrado de medo? Porque no final das contas, ele vai ter que aparecer. E ele está tentando de todas as formas se esconder. Vocês vão ver isso. E apareceu a verdade. A gente vai contar a verdade para vocês a respeito do suposto encontro relatado por Trump. Vocês vão ver como o Trump não é bobo, não. E por que Lula está todo borrado. O estoque de fraldas do Palácio do Planalto vai ter que ser reposto. Será que vão abrir licitação para comprar fralda geriátrica nova para o Lula? A Janja vai ter trabalho, hein? E eu já vou falando que a Johnson & Johnson é empresa americana. Então, sabe aquele olhinho que passa para limpar com algodãozinho assim, para deixar bem limpinho quando a gente faz com o neném? Pois é, Janja, não vai poder usar Johnson & Johnson não do jeito que tá, porque o canal Magnitsky já foi sancionado, seu maridão está morto de medo, por isso todos vocês, chega junto que eu vou mostrar tudo nesta live. Eu vou começar para vocês mostrando o medo, né? O medo do bafo de pitu, como fala o meu amigo Fábio Tom, do Vida Gringa. E às 22 horas nós temos hoje Código 22 aqui no canal do Jacaré de Tanga, com comentários do Moisés, do Pátria e Defesa, do Fábio Tom, do canal Fábio Tom Vida Gringa e do Lisboa, do vlog do Lisboa. Então não percam hoje essa live, vai estar quente, que hoje tem muita coisa para a gente mostrar para vocês. Eu vou compartilhar logo aqui de cara a primeira tela. Vocês vão ver o pavor do larápio de 9 dedos. Olha só isso que eu vou compartilhar com vocês agora. CNN, deu na CNN, é verdade, não é mesmo? Não é assim que a gente tem que encarar? Então, vamos lá, que a gente tem que encarar dessa maneira, então a gente encara, né? Nós é jeca, mas é joia, como falam lá no interior. Governo Lula prepara contato com Trump e espera pausa em sanções. Mas vocês vão entender aqui o que eu estou falando. Não rolou um clima, assim, não pintou um clima tão legal, né, entre os dois, tal. Aquele encontro que não foi programado. Vocês vão entender agora tudo o que está acontecendo. Veja só, o Lula foi levado a essa reunião. E quem levou o Lula a essa reunião? Um dos principais financiadores da campanha de Donald Trump. Sabe aqueles irmãos, os irmãos Batista, né? Não são os irmãos cara de pau, não, são os irmãos Batista. Eles mesmo que cresceram muito durante o salão, com financiamento do BNDES, que caíram na Operação Lava Jato, mas que estão aí mais fortes do que nunca, com muito dinheiro investido do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, eles mesmos. Joesley Batista conseguiu uma reunião com Trump antes da agenda da ONU e foi lá pedir para que Trump recebesse o bafo de pitu. E nessa história, o bafo de pitu não teve como sair. Por quê?
quem paga a banda escolhe a música. E foi exatamente isso que aconteceu e que nós vamos mostrar rapidinho aqui para vocês, mas muito rapidinho. Eu vou mostrar esta reportagem que já está aqui na agulha. Olha só, e aí vocês vão entender tudo. Aqui a cara do Trump, né? Do lado do bafo de pitu aqui, com aquela cara dele, né? De nojento, como sempre. O governo do presidente Lula prepara para a próxima semana, um primeiro contato com a Casa Branca após o aceno do presidente Donald Trump a Lula durante a Assembleia Geral da ONU nessa semana em Nova York, apurou a CNN. A ideia é que esse contato ocorra pelas vias formais. Uma nota diplomática, termo técnico para esse tipo de comunicação, enviada ao Departamento de Estado americano, comandado por Marco Rubio, sugerindo uma conversa entre os dois presidentes por telefone ou videoconferência. Ainda não há prazo previsto para que essa conversa aconteça. Portanto, ele voltou atrás daquilo que ele já havia voltado atrás. Vocês vão entender. Uma fonte diretamente ligada às negociações disse à CNN que a organização de um diálogo entre os dois chefes de Estado costuma levar de 1 a 2 semanas. Nesse cenário, é provável que, se não houver nenhum obstáculo, ambos só conversem mesmo em outubro. No entanto, o primeiro contato e mesmo a conversa poderá ser adiada ou suspensa se, até lá, houver novas sanções contra autoridades brasileiras. A avaliação dentro do governo é de que essa possibilidade hoje é menor, mas ainda real, devido ao fato de o bolsonarismo continuar operando junto a setores da Casa Branca e também porque alas mais ideológicas do governo americano ainda estimulam o tensionamento entre Brasil e Estados Unidos. Diplomatas lembram que na véspera do gesto de Trump a Lula, houve o anúncio de sanções contra a esposa de Alexandre de Moraes e contra o advogado-geral da União, Jorge Bessias, o Imbessias. A leitura no Palácio do Planalto, no Itamaraty, é de que o gesto de Trump a Lula foi um recado americano principalmente para parte da sua própria burocracia, que até agora enxergou o Brasil como adversário, incentivou sanções contra autoridades brasileiras e bloqueou o contato entre os dois governos. A percepção do Planalto é de que a ala mais pragmática no entorno do presidente americano fez chegar até Trump a informação de que, desde o anúncio do tarifaço contra o Brasil em 9 de julho, com a exigência de que o STF parasse o julgamento contra Jair Bolsonaro, tudo o que ocorreu no Brasil foi o oposto. O ex-presidente passou a usar tornozeleira, foi para a prisão domiciliar, julgado e condenado à prisão. Além disso, a proposta de anistia perdeu força no Congresso e Lula recuperou popularidade justamente em razão do confronto com Trump. O Departamento de Estado, comandado por Marco Rubio, é considerado na diplomacia brasileira o principal ator americano contrário ao Brasil. Ainda assim, será por meio dele que o país fará seu contato formal, provavelmente na próxima semana. E aí eu volto para vocês, meus amigos, para não demorar muito. Eu não quero demorar muito com essa análise para vocês. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Esse pessoal está comendo o que no Palácio do Planalto? Que eles ainda não entenderam. Quer dizer, eles entenderam. Tanto entenderam que eles não querem a reunião presencial. Tá feio para o lado do Lulu, né? Cada vez pior a situação para o lado dele. Antes da gente continuar, eu quero aqui agradecer a minha amiga Lery, que sempre simpática aqui, mandou esse sticker. Um abração, Lery, para você. Obrigado aqui pela contribuição com o canal. E eu quero fazer uma pergunta, já que o pessoal está chegando só agora aqui. Chegando, Emília Matos aqui, seja bem-vinda, Emília Matos. Vocês que estão chegando agora aqui no canal, quero perguntar para vocês. Na opinião de vocês, Lula está com a fralda cheia, pesada, sim ou não? Só responde para mim sim ou não aqui, que é para a gente saber, né, qual que é a opinião de vocês. Vai que tem umas ursinhos da Coca-Cola aqui e fala assim, não tá não, que é isso? Ele é o Lula, ele é o máximo, ele vai mostrar para Trump o que deve ser feito. Eu estou até imaginando essa reunião, né? Mas tudo bem. Eu quero saber de vocês. Me parece que a maioria aqui, o Otto Miller, a Lúcia Turelli, a Patrícia Lima, todo mundo aqui está respondendo sim. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que muita gente às vezes não acredita. Saibam o seguinte, pessoal.
Quando a pessoa chega aos 40, 50 anos de idade, começa uma fase na vida da gente, principalmente dos homens, né? E das mulheres é um outro nome, mas dos homens também. Que a gente começa a ficar cabisbaixo, macambuzo, meditabundo. Se é que vocês me entendem, né? Os homens começam a ficar assim meio para baixo. E aí eles não querem dar o braço a torcer. Aquela barriga de chope, né? Super pomposa. E nós estamos crente que estamos abafando. Às vezes o espelho não funciona. Essa é uma fase que se chama fase da andropausa. O Lula já passou dela faz tempo, né? Ele já está na fase da fralda geriátrica mesmo. Mas quem vai falar isso para vocês e a solução desse problema não sou eu, não. Mesmo porque eu estou muito atento a tudo isso. Quem vai falar isso para você é uma outra pessoa que eu vou trazer agora aqui para trazer todas essas informações neste exato momento. E olha só o que eu vou trazer aqui na tela. Eu vou trazer para vocês o Minuto Saúde da Vita Gold. E quem vai falar com você é a minha amiga Poliana. Fala, minha amiga Poliana, tudo bem? Querido, boa noite, Kleber. Graças a Deus e contigo. Dei risada aqui com você falando da fralda Muito bem, geriátrica. obrigado. Me Imagina, eu explica que um pouquinho agradeço. desse produto milagroso aí que nós homens temos que estar atentos e o que, que significa isso. Eu vou deixar você explicando para o pessoal enquanto eu separo aqui as notícias, pode ser? Claro, Kleber, claro. Quero dar uma boa noite especial para toda a tua audiência e essa audiência maravilhosa que te acompanha em todas as lives aí ao longo do dia. Um prazer falar com você agora, finalizando a nossa noite. Às vezes você acabou de chegar em casa, preparou o jantar para a família. Muitas vezes o dia é estressante, cansativo. Você chega em casa, dá aquela sensação de peso nas pernas, né? O cansaço às vezes não é só físico, gente, vem da mente mesmo. Um dia a dia corrido, é notícia difícil na política, às vezes a situação financeira da família também não está lá aquelas coisas, tudo isso gera estresse. E hoje a gente vê, Kleber, que as pessoas que sofrem com menopausa, com andropausa, elas têm uma avalanche de sensações que não tinham antigamente. Então é muito difícil você lidar com o novo te incomodando, porque vai aumentar as dores no corpo, o cansaço físico e mental, os inchaços, a retenção de líquido. E a gente precisa combater isso tudo. Como é que a gente combate? É somente com a nossa alimentação? Infelizmente não. Hoje a gente come muita comida gostosa, mas ela é rica em sal, açúcar, corante, conservante. Então, por mais que a gente queira ter uma alimentação regrada e nutritiva, fica difícil. E de nada vai adiantar se você não utilizar alguns minerais para poder nutrir e abastecer o teu corpo para ele se fortalecer, combatendo esses excessos de sal, açúcar, corante e conservante. Vitais 7 em 1 reúne 7 ativos, tá? Dentro de 2 cápsulas. Você não precisa mais tomar os 7, as 14 cápsulas todos os dias. Tem um outro detalhe muito bacana que eu gosto de frisar. Nesse pote aqui, você garante 2 meses de tratamento. Vão 120 cápsulas. Custo-benefício para você que adquire o Vitais 7 em 1. O que, que tem na fórmula? Por que, que ele vai ajudar você a combater os sintomas da andropausa, da menopausa, esse cansaço, inchaço e principalmente um dos maiores venenos que a gente tem hoje, que é o açúcar. Ele tem clorela, cúrcuma, magnésio, MSM, vitamina C, colágeno do tipo 2. Quando você combate a alimentação ruim que a gente ingere, e também o estresse, grande parte de processos inflamatórios, gente, vai embora. Aí você começa a ter mais mobilidade. Porque, veja bem, a mulher, quando ela chega em casa, Kleber, você vai concordar comigo, o trabalho dela não acaba. Muitas vezes do maridão, ele chega e vem para o sofá, dá uma esticadinha na perna para combater um inchaço, né, aquele cansaço. Mas a esposa vai estar lá no fogão, preparando o jantar. E as mulheres, eu vejo isso, é nítido, elas não param mesmo com dor. O homem, na maioria das vezes, e ninguém tá falando que é errado, porque se eu pudesse, eu faria a mesma coisa. Deita na cama e fica bem quietinho. A dona de casa não consegue, tem que estender roupa, tem que fazer jantar, tem que cuidar dos filhos, tem que varrer a casa. Ela não para. Por isso é tão importante a gente cuidar realmente do nosso organismo, mandar embora as dores, mandar embora o processo inflamatório, e esse aqui vai fazer isso tudo. Você viu o que eu falei, Kleber? Tem 2 meses de tratamento dentro de um único pote. Hoje, para toda a tua audiência que ligar, esse pote aqui vai com preço de laboratório, tá? É 70% de desconto. Não tem atravessador e é por isso esse descontão. E se você fala que você está acompanhando o Kleber, o Jacaré,
Ora Pronobis. Provavelmente já deve ter usado, já deve ter ouvido falar dos benefícios. Maravilhoso para ajudar teu intestino a funcionar e emagrecer também, viu, gente? Riquíssimo em fibra. Esse você não paga nada. Se você falar que você está acompanhando o Kleber agora, no 0800 031 2040, é presente, Kleber, para todo mundo. Aquela condição especial, né? Claro, somente para tua audiência. Você usa primeiro, paga só depois. Se você não tiver hoje cartão de crédito, não recebi ainda, Poli, mas queria aproveitar essa promoção de 70% junto com a nossa Hora Pronobis, pode fazer no boleto sem juros e sem entrada, viu, Kleber? O fone ficou até mudo depois de tanta promoção. Vocês ouviram o recado direitinho da Poliana? Hein? Pois é. Você, homem que está aí, né? Às vezes o cara fala, não, vou até sair de lado aqui. Para com isso, cara. Dá um up na tua vida. A andropausa está chegando e você vai deixá-la te pegar? Ligue agora para 0800 031 2040. Você acha que a sua mulher merece você sempre ali disposto? Então faz isso. Dê uma chance para a sua saúde. E vou te dizer aqui, ó, eu vou até colocar aqui para te animar. Olha só o que eu vou colocar para o pessoal. Sabe qual que é a maior ainda? Que vocês vão entender? Olha isso aqui que eu vou colocar agora para vocês aqui na tela. O frete é grátis, galera. Exatamente. Frete grátis. Olha lá para vocês aí. O frete totalmente grátis para você. 0800 031 2040. Ligue agora e abrace essa oportunidade. Muito obrigado, Poliana. Fica com Deus. Valeu, até amanhã. Abraço, Kleber. Abraço para toda a audiência. Obrigada. Tá aí, pessoal, o recado da Poliana para vocês. Deixa eu trazer aqui novamente, né, que o pessoal agora vai conseguir ver, tirar esse produto maravilhoso aqui. O pessoal às vezes não acredita, né, mas os relatos são impressionantes do quanto você pode melhorar a sua vida. Deixa eu trazer aqui uma informação importante para vocês, que eu vou compartilhar essa outra tela, que agora vocês vão entender tudo o que aconteceu de fato. Agora a gente já tem condições de passar essa informação melhor para vocês. Olha só, eu vou trazer essa outra tela aqui, que vocês vão entender quando nós falamos ontem ainda no Código 22, que quem paga a conta está cobrando a fatura. Presta atenção nisso, né, que a própria CNN falou. Então, se a CNN falou, não pode duvidar, não é isso que o STF fala? Vamos lá que vocês vão entender agora. Presta atenção. Encontro entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. O Pedro Venceslau apurou a participação do empresário Joesley Batista para possibilitar uma aproximação. Não é isso, Pedro? Conta a sua apuração para a gente. Na verdade, não foi em nome do governo nem nada disso, pelo que eu apurei. Na verdade, a informação é da Folha de São Paulo e eu confirmei com fontes do setor de proteína. A JBS não quis comentar. Mas a história foi a seguinte: o Joesley Batista, dono da JBS, que é uma empresa que tem mais de 70 mil empregados nos Estados Unidos, teve uma audiência bilateral, só dele, com o presidente Donald Trump na Casa Branca há cerca de 3 semanas, no começo de setembro. Ele foi falando em nome, me disseram nessa expressão, na pessoa física. Ele não consultou o governo federal, não falou em nome do Itamaraty, nem nada disso. Ele foi defender... Ele foi falar com o Trump sobre celulose, porque a JBS também é dona da Eldorado, e foi falar também sobre o setor de carnes. Então ele falou sobre a questão das tarifas, falou também sobre como estava prejudicando o setor aqui no Brasil, e foi uma conversa que teria sido muito produtiva. Depois acabou que o Donald Trump, quando encontrou o presidente Lula, fez aquele gesto que foi absolutamente inesperado, né? Um elogio que o presidente Donald Trump fez ao Lula no momento que muita gente achava que ele faria críticas. Então a leitura que se faz, isso não é uma apuração, é uma análise, é que talvez esse encontro do Joesley com o presidente Lula tenha sensibilizado o presidente norte-americano. O fato, Leandro e Juliana, é que não é só o Joesley que tem ido para os Estados Unidos. Vários empresários do setor de carne, sobretudo, mas também de outros setores que foram afetados pelo tarifaço, têm ido aos Estados Unidos encontrar suas contrapartes, ou seja, os importadores,
E só que dessa vez eles encontraram as portas abertas na Casa Branca e no Capitólio. Vocês viram aí, gente? Vou tirar aqui que o recado já foi dado. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês a tela cheia. O recado já foi dado. Ah, porque os elogios. O Trump falou que o Brasil não tem como caminhar sem os Estados Unidos, que vai fracassar. O Trump falou que o Brasil é um país corrupto, que o Brasil violou a soberania. Tudo isso ele falou na ONU, que o Brasil é um violador dos direitos humanos, que a coisa não está muito ruim. E no final, depois ele bater muito, ele assoprou e falou: vem até mim, criancinha. E por que houve o espanto? Agora a gente consegue saber o que aconteceu de fato. Eu trouxe ontem para vocês números que são assustadores. Eu acredito que muitos de vocês vão lembrar desses números que eu trouxe ontem. Eu trouxe ontem no Código 22. Código 22 ontem foi lá no vlog do Lisboa. Quem assistiu vai lembrar. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Vocês não ouviram errado. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Este foi o valor referente a janeiro a agosto das exportações de carne do Brasil para os Estados Unidos, que foram interrompidas no mês de agosto. Vamos fazer uma conta boba aí, né? Mês de agosto foi mês 8, mês do cachorro louco. Pois bem, se foi o mês 8, 1 bilhão e 200, nós podemos dizer, então, que poderíamos dividir 1 bilhão e 200 milhões por 8. Nós estamos falando em 150 milhões de dólares por mês. É isso? Então, vocês já conseguem calcular um único setor, o tamanho do prejuízo para a JBS. E como eu disse para vocês ontem, quem paga a banda escolhe a música. 150 milhões de dólares dá algo em torno de 900 milhões de reais em um mês de prejuízo. E como vocês viram na matéria anterior, o governo está no Embromation Society, está na enrolação, para ver se dá tempo do Congresso Nacional votar alguma coisa para amenizar a situação. E o que aconteceu hoje que a gente passou para vocês? Hoje eu passei para vocês a informação de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes acabou sendo pega pela lei Magnitsky e o seu site do seu escritório de advocacia caiu. Alguém aqui não viu essa notícia? Quem aqui não viu essa notícia que eu dei na live anterior? Porque muita gente está chegando agora do trabalho, o pessoal estava em deslocamento, etc. E não sabe disso. A gente trouxe para vocês aqui. O Marco Antônio, o Superman, trouxe em primeira mão. 15 minutos depois eu estava tentando subir. Vocês estão vendo que nós estamos com um problema de internet hoje. Eu vou tentar resolver, mas temporal aqui na Flórida. Eu estou com um backup de internet, que é a principal caiu. Ah lá, a Arlete não viu. Mais alguém? O Do Real também não viu. Para vocês que não viram, eu vou mostrar aqui, compartilhar a tela rapidinho. Peço licença aqui ao pessoal, para vocês terem uma noção. Olha só isso aqui, ó. Quando você faz uma pesquisa na internet, tá conseguindo acompanhar aí na tela? Deixa eu deixar maior aqui para vocês verem. Tá? Ó, vou deixar em tela cheia até sair daqui. Esse aqui, quando você digita no Bing, no Google, qualquer site de busca, você vai achar o Barsi de Moraes Advogados Associados. Esse é o escritório de advocacia da família do Alexandre de Moraes. Olha só o que aconteceu. Aqui está o site. Vocês conseguem ver do lado esquerdo aqui em cima o site. Tá? Esses dados são públicos, estão na internet. Por quê? Porque é uma forma deles serem encontrados pelos clientes. E o que aconteceu? Nós mostramos para vocês. Eu vou tirar esta tela aqui
agora e mostrar para vocês, efetivamente, deixa eu aparecer aqui, olha aqui o que aconteceu, e você pode fazer isso no seu prompt aí, no seu celular, no seu computador. Vai lá e faz a pesquisa, que vocês vão ver que vai aparecer essa telinha bonita aqui, ó. Olha só. Não consigo chegar a essa página. Pois é. Vocês sabiam que o site do escritório de advocacia da família Moraes estava hosteado, ou seja, hospedado aqui nos Estados Unidos? E o pessoal descobriu, foi lá e falou: vocês estão hospedando aí um casal de anistiado. E aí, meus amigos, tiraram o site do ar hoje. E as pessoas acham, bom, então só saiu o site do ar, não aconteceu nada. Junto com o site, todos os e-mails do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Por isso que o Barroso estava tristinho hoje no seu último, na sua despedida, na despedida do Supremo Tribunal Federal. E o que está acontecendo? O governo está sendo pressionado pelo STF, está sendo pressionado pela JBS, pelos outros empresários da carne, pelos empresários da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Foi por isso que teve. E mais, como eu havia suspeitado, agora já começaram a surgir notícias aqui e ali, vocês vão começar a ver isso em toda a imprensa. O tal encontro, e por isso que eles estavam com a cara de assustados, na realidade foi programado. A diplomacia conversou antes. O Lula tentou fugir, mas o Trump pegou o Lula na saída e falou: é semana que vem, tá? Tô te esperando. E por isso que o Trump fez aquela jogada no final. Ele expôs o medo do Lula em público. E como nós tínhamos falado para vocês, o Lula caiu que nem um pato. Como é que você faz um rato chegar na ratoeira? Você não coloca um pedaço de queijo para ele sentir o cheiro, se sentir animado, falar assim: nossa, que bom, colocaram ali um queijinho, tá tão gostoso, eu vou lá, vou resolver o meu problema. O rato sujo, gordo, sabe aquele rato de esgoto mesmo? É assim que age. O Trump armou a armadilha, o Lula caiu como um rato. E qual foi a isca utilizada para atrair o Lula? A Assembleia Geral da ONU e do empresariado brasileiro, que foi pedir desesperadamente ajuda ao empresariado americano. A mídia suja coloca do jeito que ela bem entender, como vocês viram aí. Não, porque etc. O elogio do Trump, depois de falar que o Brasil hoje se tornou um governo corrupto, violador de direitos humanos, e que violou a soberania americana. Vocês acham que o Trump chamou o Lula para quê? O que vocês acham que o Trump chamou o Lula para quê? É por isso que ele está borrado de medo. Não vou usar a expressão correta que eu deveria usar aqui. Ele está borrado de medo por conta disso. Ele sabe que vai sobrar para ele. Não, vamos fazer por videoconferência, porque aí tira a tomada, tira o cabo da tomada. Caiu, não, o Trump não vai poder fazer. Ele está apavorado. E é justamente aí Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O governo sabe o que está acontecendo. Eu vou tentar puxar aqui rapidinho para vocês uma matéria, que depois eu vou começar a preparar tudo para vocês aqui para o Código 22. Uma matéria que está no Bullhorn, do Jamil Chad. Vamos ver se ainda está aqui ou se ele já... Né? Antes de compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se essa matéria ainda está aqui ou se eles já tiraram. Né? Vamos lá. Cadê? Olha só. Olha só. Já tiraram a matéria do Jamil Chad daqui. Mas depois vocês peguem a matéria do Jamil Chad
a respeito do assunto, que vocês vão entender. E olha só essa notícia que saiu agora há pouco. Olha aqui. Olha essa notícia que saiu agora há pouco e vocês vão ver a quantidade de sabotagem que a ONU fez em relação ao Donald Trump. Eu vou compartilhar a tela. Mas depois vocês procuram a reportagem do Jamil Chad que você vai ver. Lá ele fala que o Palácio do Planalto e Lula estão borrados de medo. Não com essas palavras, mas vocês vão entender. Olha o que saiu agora há pouco aqui no Bullhorn, que essa é interessante a gente compartilhar e analisar com vocês. Olha só. Trump reclama de tradução em português e ONU diz que apertaram um botão errado. Não só a escada rolante e o teleprompter, deixa eu deixar bem ampliado aqui para vocês verem, tá? Não só a escada rolante e o teleprompter da ONU, Organização das Nações Unidas, se tornaram alvos de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a transmissão oficial ao vivo do discurso de quase 1 hora do republicano, na última terça, sua voz acabou inadvertidamente substituída pelo áudio da transmissão em português. Com isso, ao menos por alguns segundos, quem ouvia o discurso em inglês deixou de ter acesso ao conteúdo. Foi o suficiente para que aliados e apoiadores de Trump denunciassem censura a ele nas redes sociais. A fala do mandatário norte-americano estava eivada de críticas diretas tanto à ONU quanto ao multilateralismo e no movimento MAGA, Make America Great Again. O caso gerou nova rodada de insinuações de sabotagem. Uma usuária na rede X, que se identifica como esposa trumpista e cristã, foi direta. Estão fazendo todo o possível para perturbar o discurso do presidente Trump. Uma tradução interrompeu. Jason Miller, ex-porta-voz de Trump em seu primeiro mandato, foi irônico. Ótimo áudio, ONU. O assunto não foi restrito às redes sociais. E no fim da tarde de ontem, o embaixador norte-americano na ONU, apontado por Trump, Mike Waltz, anunciou que o país havia demandado uma investigação e explicações da Secretaria-Geral da instituição sobre o episódio. Waltz também afirmou que o Serviço Secreto dos Estados Unidos conduz sua própria investigação sobre. Durante a visita do presidente Trump nesta semana, falhas escandalosas ocorreram. Uma parada repentina na escada rolante, um teleprompter com defeito, interrupções em seu discurso com interpretação em português, afirmou Waltz, que seguiu. Essas falhas são inaceitáveis. Está aqui, meus amigos. Isso mostra o desespero. Eu quero novamente que vocês me respondam aqui sim ou não. Eu faço questão de perguntar a vocês. Vocês acham que tudo isso foi coincidência? Porque eles esqueceram aqui que o Trump também denunciou que o elevador da ONU parou na metade com ele e com a Melania Trump dentro. Vocês acham que uma escada rolante parar, o teleprompter não funcionar, entrar uma tradução em português no discurso dele em inglês, para que isso não saísse diretamente para o público que estava vendo, e ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo? Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É óbvio que falar em sabotagem não é teoria da conspiração. Engraçado que isso não aconteceu durante a fala do cachaceiro. Vejam, senhores, que a tradução colocada foi em português. Curioso, né? Mas vocês podem imaginar como que o governo Trump está feliz com tudo isso? Deu para perceber o tamanho da armação que foi feita contra o povo brasileiro? Essas instituições, todas elas, não só no Brasil como no mundo, foram tomadas por esse tipo de gente. O Mundo Geekman, um abraço aqui. Que saudade de você, o Mundo Geekman. Clebão, estou com um problema sério na comunidade privada com quem eu converso, qual WhatsApp eu entro em contato. Abraço. Com o nosso WhatsApp, você já conhece sempre o Mundo Geekman. Ou qualquer coisa, você manda mensagem para a Tidinha, nossa moderadora. Mas o WhatsApp, você sabe, é sempre o mesmo. É esse aqui. Você pode mensagens para cá. Ou aqui o Pix também, se você quiser contribuir. 62
998800022. Vocês que quiserem contribuir com o Pix do canal, tem dificuldade aqui de mandar sua mensagem, às vezes e mandar superchat, vocês podem enviar um Pix. E o Mundo Geek, mas você pode mandar mensagem aqui, que eu te atendo. Ou fala diretamente com a Tidinha, que a Tidinha também te atende, a nossa moderadora. Tá bom? Então, meus caros, é importante que vocês respondam sempre a essas indagações. Isso tudo é coincidência? O Brasil foi um verdadeiro celeiro de cobaias. Nós servimos de cobaia mundial para um novo tipo de regime. Por isso que Lula é afagado por Macron e Companhia Limitada. Por isso que a Europa está super preocupada com Donald Trump. Mas hoje me fizeram uma pergunta e eu quero devolver essa pergunta para vocês. E se fosse a Kamala Harris a ganhar a eleição nos Estados Unidos? Você já imaginou a situação que o Brasil estaria? Você já conseguiu imaginar isso? Nós estamos numa situação extremamente complexa, mas poderia estar. Trump não está para brincadeira. E ele sabe que o fato dos empresários irem procurar a Casa Branca é sinal de que quem paga a conta está pressionando o outro lado. Analise comigo, pessoal. Os empresários brasileiros foram pedir socorro a lobistas para que chegasse até Donald Trump e para que Donald Trump permitisse uma reunião com o sujeito. Nós falamos para vocês já há muito tempo, que a gente vem falando, que Trump ia aguardar a Assembleia Geral da ONU para dar o recado que ele tinha que dar. A imprensa brasileira omitiu o trecho do Trump em que o Trump arrebenta com o Brasil. Muita gente não teve condições de vir e nem sabe que isso existe. Só existe a versão da mídia brasileira dizendo que o Trump agora é amiguinho do Lula. Mas se rolou uma química entre os dois a tal ponto da até a Érica Hilton e a Duda Salabert ficarem com inveja? Né? Já imaginou? Hã? E ó que precisa ser macho para saber falar isso. Né, Érica Hilton? Pois é. Se até a Érica Hilton e a Duda Salabert estão com inveja do Lula porque o Trump não era para o Lula estar super confortável e querer, inclusive, automaticamente essa reunião, então por que ele está fugindo que nem o diabo foge da cruz? Não, vamos falar por videoconferência primeiro, vamos acertar como é que vai ser isso, de que maneira que isso vai acontecer. O tempo joga a nosso favor nesse momento e a favor de Donald Trump. Parem e pensem nisso. Quem hoje está com o problema é quem causou o problema. Como é que Lula vai fazer uma reunião para tratar de liberdade de expressão, que é um tema caro para os americanos? Como é que ele vai falar de liberdade às pessoas que tiveram seus direitos violados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, se que quem manda no Brasil hoje não é ele, é o STF? A partir do momento que Lula teve que pedir autorização para o STF para colocar o seu discurso na ONU, como a imprensa trouxe, e nós trouxemos isso para vocês, ele ligou para o ministro Alexandre de Moraes, Moraizinho, vê se tá bom, Vandinha gostou, mas a gente precisa da autorização de Vossa Excelência, vê se tá bom o discurso, se tá assim, você acha que os Trump vai gostar? O Brasil virou uma piada. Pessoas que não receberam nenhum voto estão mandando. Lula é um marionete. Não passa de um idoso com um monte de fralda geriátrica toda borrada e pesada. Ele está com medo do Trump. Mas a gente vai falar com vocês a respeito disso logo mais no Código 22. E você que chegou agora aqui, meu amigo, eu vou voltar aqui novamente para mostrar para vocês este telefone que está aqui, ó, que eu vou colocar aqui embaixo.
0800 031 2040, é o telefone do Minuto Saúde da Vita Gold. Você que está sofrendo com a andropausa, com os efeitos, chegou aos 40, 50, está se sentindo meio caidão, né? A moral está meio baixa, não consegue levantar de jeito nenhum, ligue para 0800 031 2040 agora, que você vai receber 70% de desconto só se você falar aqui que me viu no Jacaré de Tanga falando do Vita Gold. E Vita Gold vocês que são conservadores já conhecem. Quero agradecer a presença de todos vocês e lembrar que logo mais às 22 horas estaremos lá no Código 22. É aqui no Jacaré de Tanga, hein? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Até daqui a pouco. Fiquem todos vocês com Deus. Tchau, tchau, galera.